Rapaz, irmãos, vamos orar por esse tema. É um tema muito atual e que a gente tem que buscar realmente a presença do Senhor acima de todas as coisas, acima de qualquer doutrina, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer filosofia, sempre buscando a presença do Senhor. Oremos ao nosso Pai. Senhor Deus, Pai, pedimos a Ti, Pai querido, que nesse momento, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações para receber a Tua palavra, Pai. Queremos fugir de heresias, queremos fugir de falsos ensinos, de falsas doutrinas, de falsos mestres, e que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor seja o nosso rei, que o Senhor nos auxilie, Pai amado, sempre no Teu caminho, Pai amado. Se nesse momento, Pai amado, eu não estiver entendendo a Tua palavra, que através do Espírito Santo o Senhor me auxilie, Pai amado, a seguir os seus caminhos. Que o Senhor, Pai amado, estenda sempre a sua mão, à sua igreja, a todo aquele, Pai amado, que se sente caído, que se sente desprovido, Pai amado, de entender a tua orientação, Pai amado, que o Senhor dê ao coração dele, Pai amado, a inteligência, Pai amado, para te seguir, Pai amado. Dê estratégia, Pai querido. Te pedimos aqui no nome santo do Senhor Jesus. Venha aos nossos corações, abrir nossos corações para o verdadeiro ensino da tua presença. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Caríssimo Diácono Charleston, eu já quero começar lhe perguntando, tem um texto que fala a respeito de comportamento herege que nós podemos tratar hoje? Diversos, diversos. Se a gente pegar as cartas de Paulo, fala muito de comportamentos. Ali em Romanos 16, ele vai dizer a respeito de falsas doutrinas, né, de se afastar, né, até de se afastar de determinado tipo de pessoas. Em Romanos 16, no versículo 17, diz assim: recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vos tem recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante a palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Palavra forte, palavra fortíssima, e o que a gente mais vê nos dias de hoje é uma pregação de bajulação, uma pregação de prosperidade, uma pregação onde o nosso ego está sempre em primeiro lugar, né? Parece que o que aconteceu na cruz é secundário e e a minha vida é acima de tudo. A gente já vê na internet aí, é repleto, né, que nós somos os vencedores, né, Jesus vai me colocar num lugar de honra, uma honra que somente o Senhor Jesus. E essa questão aí, até você falou bem mesmo no versículo que fala, a questão da bajulação dá espaço para a heresia, porque a pessoa que recebe a bajulação, ela se torna uma pessoa quase viciada naquele comportamento, esperar que as pessoas aplaudam, esperar que as pessoas bajulem, passem a mão por cima, diga muito bem, você pregou muito bem. É verdade. Então ela vai sempre procurar algo para massagear o ego das pessoas. Então a bajulação entra muito, abrindo portas para a heresia, né? Diácono Sim, Charles? a heresia, ela flerta muito com a vontade própria, né? Às vezes eu tenho uma mensagem para a igreja. Eu tenho uma mensagem para a igreja. Então eu prego com a mensagem que eu quero para a igreja. Às vezes eu quero ser mais duro com o diácono, ser mais duro com o obreiro. Então a minha mensagem é que está sendo refletida ali. Não é a palavra, é a minha mensagem. Então o meu sermão ali no altar está sendo o sermão a qual o meu coração deseja, E deixa eu tirar aquela finalidade que é que é justamente a palavra. transmitir o alimento, né, para a igreja. Exato. Então, eu prendo que uma mensagem onde você não tem que se arrepender dos seus pecados, onde você não tem que dar o perdão ao seu próximo, aonde você não tem que amar o seu próximo, se não tem esses três elementos como base, dentro da igreja eu já fico um pouco um pé atrás, porque a teologia de prosperidade, de que eu vou ser bem-sucedido, isso daí está predominando muito nas igrejas, e muitos irmãos estão acreditando nisso, né? Então, as igrejas elas estão se adequando muito às práticas mundanas, né? Porque nas práticas mundanas do momento atual vai ser justamente isso, uma prosperidade de uma vida
próspera, de ser bem-sucedido na carreira. Não é errado você ser bem-sucedido na sua carreira, na sua profissão, mas o evangelho a qual foi destinado não é o evangelho para o mundo, é o evangelho que seremos preparados para o grande encontro, seremos a noiva, né, para o grande encontro com o noivo. Então a igreja ela tem a função de preparar. Se eu estou vivendo doutrinas a qual me foge da palavra, me foge do verdadeiro evangelho, eu vou estar fora desse encontro, porque eu estou vivendo doutrina a qual eu desejo para a minha vida aqui na Terra, né? Eu não estou renunciando. O evangelho ele é renúncia. Ele vai renunciar ao seu bel prazer. Eu tenho que me renunciar do antigo homem, me purificar a cada dia, né? Então eu tenho esse pensamento. Aí entra questões de linha, né? Calvinista, linha arminiana, né? Então eu sigo uma linha que eu tenho que me purificar. Se é a linha do calvinista, do arminiano, eu não sei, mas eu não posso é ficar parado. Verdade. Não é porque eu aceitei a Cristo que eu tenho que ficar parado esperando ele vir me resgatar. Verdade. Ele diz que eu tenho uma obra, eu tenho uma missão, Glória né? a E se eu Deus. tenho uma missão, eu tenho que estar seguindo à risca a missão a qual ele me propôs, Verdade. né? Então, quando eu passo a palavra adiante e a responsabilidade de às vezes utilizar do altar para levar a palavra, eu tenho que levar a palavra correta, né? A palavra, o que que a palavra quer dizer? O que que a Bíblia está querendo transmitir através dessa mensagem? Tem que ser fiel àquilo ali e não deixar que o meu entendimento ou que a mensagem que eu quero passar para a igreja, se eu vejo algo errado ou algo certo, não. Eu tenho que trazer a palavra para o coração do próximo, porque no mesmo culto vai ter pessoas alegres porque tiveram grande conquista, porque um filho nasceu, porque casou, mas ao lado da pessoa vai ter pessoa triste, né, Angustiado. angustiada, decepcionada, porque o casamento não está indo bem, a criação dos filhos não está indo bem, porque a pessoa está esperançosa de que uma porta de trabalho seja aberta. Então, no ambiente da igreja, tem todas essas misturas de sentimentos, Verdade. né? Então, eu sendo fiel à palavra do Senhor, aquele coração, tanto daquela pessoa que está muito alegre, daquela pessoa que está muito triste, vai ser a palavra vai atingir aquela pessoa. A pessoa vai entender, independente da situação dela. Então, a heresia ela vem para justamente trazer uma situação aonde o ego é muito maior do que qualquer coisa. E sobre a heresia, quando foge da palavra, fugindo da palavra, a pessoa que está do outro lado, que tem o discernimento, né, de separar, a pessoa entende logo. Não, o que a pessoa está pregando é uma heresia, é mentira, não tem na palavra, né? No jargão público, a pessoa está inventando, está colocando coisas que não existem na palavra, ou levando a palavra para um determinado entendimento a qual ela não está. E isso é ruim, porque as outras pessoas que estão sendo doutrinadas, ela está aprendendo aquilo. E uma vez que ela aprende aquilo ali, né, ela vai seguir, ao invés dela seguir a palavra do Senhor, ela segue doutrina de homem. Então, lá na frente, ela quando é confrontada, ela não, eu aprendi dessa forma e é assim que eu sigo, É é verdade. assim que eu vou seguir, Entra a dureza de coração. entra a dureza. Então, é um perigo muito, muito grande, né? Hoje, no Brasil, são diversas as denominações, e isso é um perigo muito grande, porque as denominações são doutrinas de homens, né? São um homem que coloca lá a faixa que é denominação tal. Quando a gente puxa na Bíblia, Jesus ele fala que a casa dele é a casa de oração. A minha casa é casa de oração. Minha casa tem que se chamar casa de oração. Isso torna uma guerra, né? E aí a gente discute com quem? A igreja está orando mais ou está orando menos? Né? Se Jesus falou que é a casa de oração, às vezes não tem tanta oração. Tem pirotecnia, tem telão de LED, tem fogo saindo do palco, tem tudo, menos mas a menos oração. oração. Como eu já havia falado, eu já fui a uma igreja que eu levei a Bíblia à toa, não utilizei ela para nada, né? Entrei com ela fechada e teve ministração, mas a ministração não teve nenhum versículo bíblico, foi um testemunho e você vai ser vitorioso, você vai conseguir, eu superei, você também consegue.
e palavra que é bom não teve. E é interessante que a gente estava falando que a heresia, ela normalmente ela vem camuflada de verdade. A gente falou a respeito antes nos bastidores do Simão Mágico, né? Que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né, já do versículo 3 vai tratar. E é interessante que o Simão, ele está ali no meio da multidão, ele observa aquilo que os apóstolos estão fazendo, né? Curando, libertando, milagres. E ele fica maravilhado com aquilo. É tão interessante que ele observa o modo que os apóstolos estão fazendo, na imposição de mão. Então, o que é que ele procura? O versículo 17 vai dizer que ele oferece dinheiro para os apóstolos para que dê também a ele aquele dom. Ou seja, naquele tempo existia no coração desse homem, desse camarada, a intenção de mercantilizar a fé, né? De procurar usar dos dons para ganhar dinheiro. Alguém aí em casa, será que está achando alguma coisa parecida com o dia de hoje? Né? A gente vê muitas igrejas usando dos dons para trazer dinheiro para os seus corpos. Né? É, E onde fica a palavra de Deus genuína e verdadeira? Justamente o que a gente está falando hoje. Heresia por cima de heresia. Pessoas usando os dons de línguas, do dom de profecia, de revelação, dos falsos dons, né? Porque dom verdadeiro existe, mas a questão é usar de maneira que eu esteja visando ganhar, que eu esteja visando a bajulação. é Porque verdade. muitas vezes a heresia não é só esperando um ganho financeiro, mas a pessoa que se tornou praticamente uma pessoa dependente daquela bajulação. Ou seja, eu sei que eu colocando um terno mais bonito, eu vou chamar mais atenção. Eu sei se meu sapato estiver brilhando mais, eu vou chamar mais atenção. Então, cria na mentalidade do povo que para mim ser um bom pregador tem que ter essas É características. verdade. Tocou num assunto que é um pouco delicado e eu sou muito curioso. Muito, muito curioso mesmo. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho contato com pregações em português, em italiano e já algumas em inglês, né? Com algumas traduções. E sobre a questão desse dom, principalmente sobre falar língua, cria-se um ritual, Verdade. uma situação do emocional. E aquilo ali vai sendo doutrinado de um para o outro, Verdade. criando como se fosse um contágio. E toda vez que eu ouvi a pregação em italiano, nas pregações em italiano, eu nunca ouvi ninguém falando em línguas. Aí eu falei, não, não pode ser, Deus é brasileiro. Porque todo mundo lá no Brasil fala em língua. Aqui na Itália, até agora eu não vi. Das igrejas aqui do norte da Itália, da onde a gente estamos, do sul da Itália, que é muito mais forte o sul da Itália com a questão do cristianismo naquela parte, eu não vi. Eu não vi. E também pregações em, em inglês, né, de igrejas americanas, eu também ainda não vi. Mas eu já vi também o Espírito Santo se manifestando. Eu não questiono em nenhum momento o dom do Espírito Santo. Mas uma coisa que eu me atento, porque eu sou muito curioso, né? Eu vejo que as igrejas, principalmente a do Brasil, todo mundo tem um dom do Espírito Santo, mas eu não vi ninguém ser batizado com o dom de interpretar línguas. Eu ainda não vi. Eu vejo todo mundo sendo batizado pelo Espírito Santo. Todo mundo é batizado, mas ué, o dom do Espírito Santo, o dom de interpretação não existe. Então são essas questões que eu combato desse tipo de heresia que tem, que é uma coisa contagiosa. É uma coisa muito contagiosa. É uma forma de heresia É um camuflada na emocional. verdade, né? Porque o Espírito Santo, se ele tiver que me tomar, ele vai me tomar e não vai me tirar a consciência. Ele não me tira. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. É tanto que a Bíblia vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Exato. Tem que ter um certo controle do teu emocional. É tanto que o fruto do Porque espírito é o a controle. controle, o autocontrole, benevolência, a paciência, vai ser o fruto. Agora, se alguém não tem o fruto do Espírito, que é o básico, dificilmente ela vai ter dom algum. O dom que ela está tendo ali, infelizmente, é de um herege, mais de uma pessoa que está tendo uma falsidade daquilo ali. Por isso que eu falo que o emocional toma muito culto e tira a racionalidade do culto.
Eu não posso me deixar pelo Às racional. vezes Por é exemplo, utilizado até para poder preencher uma pregação. Você está pregando, aí se esqueceu, deu um branco. Não, agora eu vou colocar aqui a língua para poder preencher, porque eu não estou lembrando. é, Então, sim, então são essas questões. De intérprete, eu vejo pouco, quase zero. E eu vejo, só pode ser Deus sendo, Deus é brasileiro, porque só no Brasil falam-se línguas. Nos outros lugares falam língua, falam, mas com ordem e decência. E o Espírito Santo, naquele movimento ali, né, ele não tira a consciência de ninguém naquilo ali, porque eu não posso escandalizar o próximo, né? A Bíblia diz que eu não posso escandalizar, principalmente aquele que é gentil. A Bíblia trata-se a respeito disso. e a importância realmente ali na questão que você está falando, irmão, ela é real, porque nas igrejas, principalmente brasileiras, tem muito dessa questão, né? Você tem que falar em língua, porque se você não é um obreiro aprovado. Primeiro, só é obreiro aprovado se fala em línguas. Então, entra ali uma cultura na mente das pessoas que tem que ter aquilo. Então, uma pessoa que quer, almeja o ministério, na cabeça dela, até no subconsciente dela, vai querer falar algo que seja parecido com aquilo que fala, porque no coração dela deseja o ministério. Então entra ali um engano na mente da pessoa através desse tipo de heresia. Não que eu esteja dizendo que a falar em línguas é uma heresia, porque justamente eu estou mais tempo que o irmão na Itália, eu já vi igrejas AD, né, que é a Assembleia de Deus, que na Itália alguns irmãos falam em língua, mas não com a histeria, né, que é a histeria que é a parte que muitas vezes a igreja brasileira tem. Ou Verdade. seja, todo mundo cai no chão. Eu acredito particularmente que eu falar em línguas é o que a Bíblia diz, que você fala em mistério com Deus, né? Então, teu espírito é edificado. Nós não sabemos o que o teu espírito está falando com o Senhor, a edificação que Deus está trazendo. Então, não tem uma necessidade que eu tenha que falar para que as pessoas vejam que tem algo em mim, né? Porque Exato. acontece isso que eu tenho que demonstrar para que a pessoa veja. Sim. Aí começa aquele concurso dentro das igrejas. Quem fala mais línguas, quem fala mais variedade de línguas, quem fala mais alto a língua ou quem entona com a voz mais grossa a língua, Sim. né? Verdade. São, infelizmente, práticas recorrentes e difícil de combater, porque se acaba criando uma cultura. Então, o Brasil acaba se tornando culturalmente, com esse tipo de doutrina dentro do evangelho, né? Assim como a gente vê também em igrejas na África, que a gente já teve contato, um tipo de cultura que ali é dispensável, aquilo ali não necessita. A gente já foi é, é, liberto daquilo. A gente já foi liberto daquilo, mas a gente vê muitas doutrinas a qual se apega muito, e a gente falando sobre cristãos na África, né, igrejas cristãs na África que também se apega muito à questão de materialidade ou de objetos, né, são questões a qual já foram libertos. E quando a gente passa adiante um verdadeiro ensino, que é somente a palavra, tá lá, a Fica gente pesado que a pessoa está acostumado com aquele show. já está acostumado com aquilo, Ah, né? Então, é um assunto que é um leque de, né? se a gente vai entrando é um leque de opções, né? A E a gente gente vai não pode entrando nem. para um viés e depois para voltar ao centro do assunto, mas eu abordo muito a questão de como tratar essa questão de heresia até um certo ponto do limite cultural de um país ou cultural de um local. E a gente tem sempre que voltar às escrituras, voltar do início, né, digamos assim, entender como foi a reforma protestante, para a gente ir entendendo como foi a reforma protestante, a gente vai saber o qual caminho tem que seguir, porque é daquela luta ali, que é os cinco solas ali, somente a escritura, somente a escritura, somente a escritura. A gente ser fiel à escritura e não fugir da escritura. Isso é o que está fugindo muito. Paulo adverte, João adverte na sua carta. Pedro, na segunda Pedro, estou com ela aberta aqui, vou até ler. Fala sobre os falsos mestres. Por que o falso mestre? O falso mestre, ele já é alguém inten- diferente de uma doutrina, né? Ele já está intencionado a ensinar daquela maneira. Né? Eu sou um falso mestre. Aquilo ali eu não concordo com aquilo. Eu vou ensinar de outra maneira, de um outro modo, para que me sigam de outro modo. Isso se torna até mais perigoso,
né? Quando a gente vai tentando nivelar, é até difícil, né? Mas no falso mestre é um pouco mais perigoso pelo fato dessa questão. A pessoa está intencionada para ensinar diferente, né? E diz assim, segunda carta de Pedro, no capítulo 2 do versículo primeiro diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. É forte, uma revelação muito forte que nos dias atuais a gente já vive, né? Naquele tempo já viveu por muitos anos, esse tempo vive isso, e o caminho é justamente desses falsos mestres ganhando cada vez mais espaço, através da internet, através dos púlpitos, e nós que temos que voltar, nós que temos que entender qual caminho que a gente está seguindo, né? E Gálatas 2, eu gosto muito, no início da primeiro e segundo capítulo, que Paulo fala: eu não posso ser coagido por homem. Eu não posso, eu tenho que ser coagido pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor que me orienta. E eu não estou no evangelho para homem, para me amostrar ou para aparecer para homem. Eu estou no evangelho para justamente agradar a Cristo. Então, assim, Paulo entende que nenhuma pessoa vai coagi-lo e a coação dele para o próximo é na palavra, né? E ele também vai dizer que por mais se descer um anjo pregar um evangelho diferente, Seja anátema. que seja anátema. Então, assim, o que ele está dizendo ali é o Espírito Santo do Senhor orientando, né? Visitamos há pouco a igreja de Roma e a gente viu a insalubridade a qual Paulo estava preso ali. E dali saiu cartas maravilhosas. Se não é justamente o mover do Espírito Santo ali, justamente No meio da aflição. da aflição, é Cristo orientando a sua igreja, seja naquele tempo, seja fora daquele tempo, para toda a eternidade. Aquela orientação ali serve para nós em toda a eternidade. E muitos fazem pouco caso dessa orientação, leem isso daqui e ignoram, É verdade. porque a gente lê e tem que praticar. A gente tem que exercitar justamente a fé praticando ela e não ignorando da forma como está sendo ignorado. E Jesus ele vai falar também, né, em Mateus capítulo 7, já no versículo 15, né? Ele vai dizer: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí a pergunta fica: como é que aí nós identificamos os falsos profetas? Ele vai falar, o próprio Jesus vai dizer: Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Quando nós percebemos que o próprio Jesus está alertando há mais de 2000 anos atrás daquilo que nós vivemos hoje, nós vemos que essa palavra ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Porque Jesus ele deixa bem claro que falsos profetas existiam e continuam existindo nos dias de hoje. O problema é como identificar. Pelos frutos os conhecereis. Jesus já está dizendo. Como é que eu vou saber que a pessoa é boa só porque ela disse que é boa, né? Como eu vou saber que aquela pessoa ali pratica boa ação só porque ela me disse, olha, eu pratico boa ação, né? A verdade é quando você vê diante dos teus olhos o comportamento dessa pessoa, que seja no falar, que seja no caminhar contigo, né? E também nos seus atos do dia a dia, porque o problema da igreja atualmente é porque ela está muito separada, né? Naquele tempo ali, Atos dos Apóstolos, a igreja inicial, eles eram todos unidos,
né? Unanimemente em oração, a Bíblia vai falar, e eram ali que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e ali aconteceu o milagre, por quê? Porque tinham perseverança em observar a doutrina dos apóstolos, sim, né? Hoje tem a desobediência, não porque o pastor falou assim, não porque o presidente disse assim, eu não vou aceitar, não porque o diácono falou assim, eu não vou aceitar. Então não tem uma questão de obediência, mas eu quero milagre. Eu sim, quero receber o milagre. É por isso que nascem as heresias, igrejas que são fundadas somente com o objetivo de, não, milagre, aqui é a porta larga para o milagre, para você sim, receber. É impressionante como Satanás ele entrou dentro das igrejas, trazendo aquilo que agrada o coração do homem. Eu ouvi uma pregação esses dias que o pastor dizia o seguinte: Deus, talvez ele não vai lhe curar desse câncer, dessa AIDS, dessa enfermidade, mas ele não vai deixar de ser Deus por isso. O problema é que nós estamos procurando Deus pelaquilo que ele pode oferecer e caímos nas heresias, nas falsas pregações, porque o nosso coração está buscando só a bênção e não está buscando aquele que abençoa. O milagre não muda a pessoa, né? Verdade. Milagre não muda a pessoa. A gente tem que entender que o milagre, ele vem de Jesus. Se a gente não buscar o autor do milagre, aquele milagre ali pouco importa, porque no momento que a gente busca somente o milagre, a gente esquece quem é o abençoador, né? Verdade. E no momento que a gente recebe aquele milagre, a nossa fé, muitas das vezes, não está tão firmada. E às vezes, se a gente não tiver com a fé firmada para receber, né, pronto para receber o milagre, Jesus ele não vai nos abençoar, porque aquele milagre ali vai afastar cada vez mais da presença dele, né? E isso é muito, muito importante. Eu abri aqui Colossenses 2, que é justamente a respeito disso, no versículo 8. É uma orientação muito expressa, né? Colossenses 2:8, que diz: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E como a gente entende isso? É justamente a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus é a gente ter intimidade com a palavra do Senhor. É justamente a gente buscar a palavra do Senhor, É muita né? filosofia, né? São muitas, muitas, muitas e muitas e muitas. É um perigo. Quando eu vejo uma igreja que só tem um único título, eu falo, olha, essa igreja é bacana, porque essa igreja não tem nenhuma Enfeite, nenhum ornamento. enfeite, é mais um nome de uma grande congregação. Eu respeito todas as congregações, né? Elas são muito importantes, elas vieram de uma luta muito grande também para difundir o evangelho dentro do nosso país. Porém, a gente sabe que as doutrinas delas se tornam muito maiores do que a palavra. A gente sabe disso, né? Essa questão de doutrina da roupa, da doutrina do modo de se vestir, do modo de falar, de Barba, não barba. exato, cabelo grande, cabelo preso, né? Então a gente sabe. E o que a doutrina bíblica tem que dizer sobre os nossos modos e costumes. A gente não pode, por exemplo, Paulo já nos deixa que eu não posso comer carne para não escandalizar o próximo. O que ele está querendo dizer ali? Eu posso fazer algo, eu refletindo, eu não posso fazer algo aonde o meu irmão vai tropeçar. Eu falo muito dentro de casa a respeito disso com a minha esposa, com meus filhos, né? A gente tem que viver uma vida com discernimento. Então, assim, eu não vou pôr determinado tipo de roupa aonde o meu irmão vai tropeçar, aonde o meu irmão que ainda não foi tratado totalmente, né? Ele venha tropeçar. Eu não vou dar margem para isso. É justamente o que o Paulo nos orienta. Então, eu tenho que ter esse discernimento, né? Então, eu não vou usar uma roupa sensual para que uma irmã que, né, digamos assim, que ainda não foi tratada totalmente, se converteu há pouco, está se limpando, está se purificando, fazer com que ela peque. É justamente ter esse entendimento. Então, as doutrinas fogem muito disso, vão muito num rigor, né? Então, se num rigor ali de vestimenta, de cabelo, então tem que ter eu tenho que ter um entendimento.
de uma doutrina para o entendimento. Aí eu sei aonde Eu estou fazendo porque estou tem uma fazendo, tem motivação uma motivação para plausível boa, aquilo. né? Para a Porque igreja, né? se vamos falar um pouco da vestimenta. Então, assim, eu não chego de qualquer maneira no fórum, né? Quando eu vou casar no cartório, eu me visto bem, com a roupa apropriada para o casamento, para assinar um documento importante, né? Mas na igreja estão querendo pregar de qualquer maneira. Não é dessa maneira. Como é que você quer encontrar com Jesus? É a pergunta. Se eu vou à igreja, se eu vou pregar, se eu estou no altar, eu estou preparando a igreja para o encontro com Jesus. Eu estou, É a pergunta que eu sempre faço durante né? o culto, né? É quem está feliz com Jesus? Todos os irmãos dizem, eu estou feliz, mas Jesus está feliz com você. Exatamente. A gente está preocupado que se tá bom para nós. Não, a roupa tá bom para mim porque eu estou me sentindo bem, Me assim, sentindo bem. confortável. É justamente prática do inimigo, prática demoníaca, sempre introduzindo esse tipo de pensamento. Seja feliz da forma como você é, você tem que viver assim. Aceitação, Se autoaceitação. aceita, não é o seu marido que tem que determinar o tipo de roupa. Se você é feliz assim, use isso. Isso é Não. machismo. E são essas coisas que a gente tem que entender. Para fugir de falsas doutrinas. Para fugir. É só ter o entendimento da palavra que eu não posso escandalizar o próximo, que determinado tipo de roupa cristão realmente não tem que utilizar, né? Eu não tenho que falar de qualquer maneira, eu tenho que me portar como um verdadeiro cristão, porque o que Cristo exige de nós é um bom comportamento e um bom testemunho. Porque através desse testemunho é que outras vidas são alcançadas, né? Amém, glória a Deus. Eu queria, estamos já para concluir, e a pergunta que ainda fica ainda no ar é qual é o dano que a heresia traz para as igrejas nos dias atuais, Diácono Charles? Assim, no Olha, seu modo de ver. meu modo de pensar é que, infelizmente, a gente tem que ter um verdadeiro avivamento, né? No momento que a gente tem um avivamento, as divisões ela param, porque a gente já vê igrejas de lá atrás que se racharam e desse racha já surgiram outras Sim. igrejas, outros rachas. Então, se a gente entender que Cristo veio para resgatar a sua igreja e não a denominação X, Y, Z. Cristo, ele veio justamente para resgatar justamente aquele que está pregando a sua palavra, né? Então, aquele muitos que começaram no evangelho já pregaram em praças, né, sem caixa de alto-falante, sem microfone, era no gogó, era justamente o evangelismo puro, né? E hoje um pouco que se perde, conforme a igreja vai crescendo, um pouco vai se perdendo daquilo. Aquilo ali é o verdadeiro evangelho, de levar a palavra, né? Levar o amor ao próximo, né? Eu já vi em grandes cidades, tem muito isso, o evangelismo à noite, de moradores de rua. Porque a vontade da igreja é justamente pegar todo mundo que está na rua e acolher num determinado lugar, mas infelizmente a estrutura da igreja não comporta aquilo. E o que pode ser feito é levar sopas, alimentos, orações, vestimentas aos moradores de rua. Esse é o verdadeiro evangelho, Hum. porque quando a gente for cobrado, Jesus ele fala que quando eu senti fome, me deram de comer. Quando eu senti frio, me deram o que vestir. Né? Justamente essas ações, né? Essas ações é que vão refletir, né? Então tem que pregar a verdadeira doutrina. Agora eu ficar utilizando do púlpito, onde você vai ser próspero, você vai ser vencedor, você vai vencer, aquela pessoa que te persegue. Olha, o que tanto de mensagem que tem isso, aquela pessoa que te persegue, não perseguirá mais, você vai ser Você vitorioso vai vencer. diante daquela pessoa, aquela pessoa que antes te viu assim vai te ver assado. Aí, irmãos, vamos fugir disso. Vamos fugir disso, né? A gente tem que cortar isso e justamente voltar para a palavra. A palavra, eu acredito que se está falando sobre inveja aqui, a gente tem que vencer esse tipo de inveja, né? Porque pregações onde exalta a inveja de um contra você, isso aí não é de um verdadeiro cristão, não. Amém. Queridos, nós estamos já encerrando nosso momento aqui de comunhão na palavra. Nosso momento aqui de conversa foi a respeito da heresia nos dias atuais, e isso traz um mal muito grande. Um mal muito grande, não só para nós, mas para as próximas gerações. É verdade. O que é que nós estamos semeando nas nossas igrejas? O que é o nosso foco principal?
né? O que é que nós estamos deixando como legado para as outras gerações? Não que nós estamos ali pensando no dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus, mas nós estamos preparando os nossos filhos, as pessoas que entram em nossas igrejas, a Verdade. viverem de que maneira? A heresia vem tentando derrubar e sufocar aquilo que é o verdadeiro evangelho foi plantado por Cristo Jesus. A semente do evangelho que foi plantada, ela não pode ser sufocada pela a maquiação, a maquiagem do falso evangelho, porque ele é travestido de verdade. Aparentemente parece verdadeiro, mas é tudo aquilo que agrada a minha carne e meu ego. Nós ficamos por aqui e eu quero louvar o Senhor pela tua vida e quero já te convidar. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de amigos. Deixa teu comentário aí, fala, pastor, não estou de acordo com isso. Ah, eu não aceito, isso aí está errado. Pode falar, a gente gosta disso mesmo. Pode falar e a gente vai estar ali pronto para lhe responder. Você vai colocar sua mensagem e no próximo programa nós vamos estar aqui colocando a tua mensagem para que nós possamos te explicar ou falar ou até mesmo te dar razão. Por quê? Nós devemos ser verdadeiros quando a verdade ela chega aos nossos corações, nós devemos ter a capacidade de entender que aquilo que chega até nós é verdadeiro e poder também dizer, eu posso aprender com isso, É ter né? humildade, né? É a A humildade, gente tem que ter humildade exatamente. quando erra, porque a marca do cristão é humildade e o reconhecimento que podemos melhorar, o reconhecimento que erramos, porque pecadores somos, seremos até o fim dos nossos dias, mas quando a gente reconhece que erra, a gente busca ser purificado daquele erro. E aquele erro não fazer mais parte da nossa vida. E esse é a batalha do cristão, né? Entendendo que a gente se arrepende, não queremos mais viver naquela prática e vamos embora para uma próxima etapa, porque no chão a gente não vai ficar. A gente levanta e começa de novo. É Amém. assim que tem que ser. Amém. Glória a Deus. Estive aqui com o Diácono Charles Amorim, eu sou o Amém. pastor Davilino e te deixo aqui um abraço forte, que você possa participar mais vezes, em nome de Jesus.